Fala, meus queridos! Como é que estamos? Professor André aqui na área, né? Vamos dar continuidade ao nosso tópico aí. Estávamos falando sobre lei dos senos, né? E hoje o nosso foco maior é resoluções de questões. Só que antes de nós entrarmos em si, na parte aí da lei dos senos, as questões, tem dois detalhes que eu quero falar com vocês. A tabela que vocês... Pessoal, de novo essa tabela. Claro, meu filho, não adianta. Tabela dos anos notáveis. Quando é que nós vamos aplicar a lei dos senos? E quando a gente for estudar a lei dos cossenos, eu quero que numa questão você saiba identificar. Ah, nessa questão eu sei, o professor André falou aquele detalhe lá, eu sei que vou aplicar a lei do seno. Ah, naquela questão aqui, tem mais isso, eu vou aplicar a lei dos cossenos. Beleza? Então, vamos embora lá. Como eu já disse, hoje o nosso foco maior é resoluções aí de questões. E vamos resolver muitas situações, problemas envolvendo essas relações trigonométricas, que no caso é a lei dos senos. Beleza? Professor, mas como é que essa lei de seno? O que é que diz essa lei do seno? Gente, a lei dos senos, o que é? Um lado, ele está para o seno do ângulo oposto a esse lado. A está para o seno de A, B está para o seno de B e o C está para o seno de C. Que isso aqui é igual a 2R. Só que esse R é o raio da circunferência circunscrita. Beleza? E isso que nós vamos fazer aqui com essa lei do seno. Que o lado, ele é proporcional ao seno do ângulo oposto a esse lado. Beleza? Aí, a dica que eu quero falar com vocês, qual é essa dica? Na hora que tu vê a questão, e tu vai olhar logo assim, ah, nessa questão, eu sei que está falando de triângulos quaisquer, e nessa questão ela tem mais ângulos do que lados. Se tiver mais ângulos do que lados, eu vou aplicar a lei de seno. Ah, professor, e qual é a dica da lei dos cossenos quando a gente for estudar? A dica vai estar lá. Vai ter mais lados do que ângulos. Aí nós vamos aplicar a lei dos cossenos. Tem questões que dá para você aplicar a lei do seno e dá para você aplicar a lei dos cossenos também. Se eu te der dois lados e dois ângulos, por exemplo, dá para a gente fazer os dois. Agora tem questões que você só dá para aplicar uma. E outra coisa que eu até comentei com vocês já na aula anterior, que é o aluno, aqueles que estão assim perdidos, não estão nos assistindo, ele, eu vou usar aqui nesse triângulo, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Gente, eu não posso aplicar o teorema de Pitágoras em qualquer tipo de triângulo. O teorema de Pitágoras, ele só é aplicado em triângulo retângulo. Ah, não, eu vou aplicar as razões trigonométricas. Professor, mas quem são as razões trigonométricas que eu falei, já comentei com vocês aqui? É o seno, cosseno e a tangente, seno, cateto oposto, hipotenusa, cosseno, cateto adjacente, hipotenusa, e a tangente, que é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, quero que vocês levem bem, carreguem bem isso aí para casa. As razões trigonométricas eu só posso aplicar no triângulo retângulo. Professor, a lei dos senos, eu posso aplicar no triângulo retângulo? Posso também. Só, meu filho, na hora que tu vê um triângulo retângulo, nós temos algumas particularidades em relação ao triângulo retângulo. Como eu já disse, teorema de Pitágoras, razões trigonométricas e outro que é as relações métricas. E isso só é aplicado no triângulo retângulo. Lei do seno e a lei dos cossenos
nós podemos aplicar em qualquer tipo de triângulo. Beleza? Antes de nós entrarmos nas questões dos vestibulares, primeiro, nós temos que relembrar a tabelazinha dos ângulos notáveis. Pessoal, mas como que é essa tabela? Seno, cosseno, tangente. Os ângulos notáveis, os arcos notáveis, quem são esses ângulos? É os ângulos de 30, 45 e 60. Que seno, cosseno, na ordem, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Coloca a raiz no 3 e no 2. Na tangente é diferente. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Essa é a nossa tabela dos ângulos notáveis. Beleza? Bora lá. Questão aqui, questão 4. Uma praça circular de raio R, ela foi construída a partir da planta a seguir. Nós temos segmentos AB, BC e CA. Eles simbolizam ciclovias construídas no interior da praça. Sendo que o AB, ele é igual a 80 metros. Então, nós temos aqui, ó, o AB, ele é igual a 80 metros. E ele deu esse ângulo C, que é o que está na frente aí desse lado. Esse ângulo aí vale 60 graus. De acordo com a planta e as informações dadas, é correto afirmar que a medida R é igual. Então, gente, geralmente, nesse tipo de questão, onde eu tenho um triângulo inscrito numa circunferência, que é que ele está dentro da circunferência, dá para a gente aplicar o quê? A lei do seno. Como? O lado, que é 80, está para o seno de 60, e eu posso igualar isso aqui a 2R. Porque esse R, logicamente, é o raio dessa circunferência. Aí fica 80 está para a raiz de 3 sobre 2. Onde foi que saiu isso aí? Raiz de 3 sobre 2? Tabelinha lá dos ângulos notáveis. Igual a 2R. Fazendo agora os meios pelos extremos, fica 2R vezes raiz de 3 sobre 2 igual a 80. Esse 2 aqui, ó, vai embora com esse 2. Quanto é que vale o raio dessa circunferência? É 80 sobre raiz de 3. O que é que nós temos que fazer aí? Racionalizar. Vou multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. R é igual a 80 raiz de 3 sobre 3 metros. Essa é a medida do raio. Se na questão pedisse o diâmetro dessa circunferência, o que é que nós teríamos que fazer? Só era pegar isso aí e multiplicar por 2. Beleza? Bora aí para a próxima questão. Uma pessoa se encontra no ponto A de uma planície, às margens de um rio, e vê do outro lado do rio o topo do mastro de uma bandeira do ponto B. Com o objetivo de determinar a altura H, ela anda 50 metros em linha reta.
para a direita do ponto em que se encontrava e marca o ponto C. Sendo D o ponto do mastro, o pé do mastro, avalia que os ângulos BAC e o BCD são de 30 graus. E o ACB vale 105, como nós podemos observar na figura. E queremos descobrir o valorzinho dessa altura, né? Que é o H do mastro. Beleza? Gente, como é que nós vamos fazer aqui? Aqui é um tipo de questão que nós vamos ter que ter dois passos. Vamos aplicar aqui uma lei do seno e depois nós vamos usar as razões trigonométricas. Vocês já viram como é que nós vamos fazer aqui. Primeiro, só quanto é que vale esse ângulo bem aqui? Esse ângulo tem como a gente descobrir. Chamar aquele de ângulo alfa. Só como é que eu vou descobrir esse ângulo alfa? Muito fácil. Aqui é um triângulo, né? O triângulo ABC. Alfa mais 30 mais 105 tem que ser igual a 180. Alfa mais 135 é igual a 180. Alfa é igual a 45 graus. Beleza? Mas por que você foi atrás desse ângulo? Porque eu vou descobrir esse lado bem aqui, ó. Por quê? Depois de descobrir esse lado BC, eu vou aplicar uma razão trigonométrica naquele outro triângulo BCD. Primeiro, vamos aplicar a lei do seno. Como 50 está para o seno de 45, acabamos de descobrir esse ângulo alfa, assim como x está para o seno de 30. Que fica 50 está para raiz de 2 sobre 2, assim como x está para 1/2, que é o seno de 30. Esse 2 vai embora com esse 2. Fazendo os meios pelos extremos, fica x vezes raiz de 2 igual a 50. Quem vai ser esse x? É igual a 50 sobre raiz de 2. Racionalizando, multiplicando por raiz de 2, fica 50 raiz de 2 sobre 2, que é igual a 25 raiz de 2. Isso só o valorzinho aí do x. Agora, eu quero que vocês olhem para esse triângulo. Qual é o triângulo? BCD, que ele é retângulo, como vocês podem ver na figura. E aqui eu posso usar as razões trigonométricas. Qual é a razão que nós vamos usar? O H, ele é o cateto oposto. E o X, que nós acabamos de descobrir, é a hipotenusa. Então, nós vamos usar quem? O seno, que no caso fica o seno de 30. É igual a H, que nós estamos atrás, sobre o X, que é 25 raiz de 2. Quanto é que vale o seno de 30? 1/2 é igual a H sobre 25 raiz de 2. Quanto é que vale esse H? H é 25 raiz de 2 dividido por 2.
25 dividido por 2 é 12,5 raiz de 2 metros. Olha aí, descobrimos a altura deste mastros, que é a letra B de bola. Questãozinha muito interessante. Ainda teve que nos relembrar dessa parte aí das razões trigonométricas. Bora lá. Questão 6. A figura a seguir apresenta o delta do rio Jacuí, situado na região metropolitana de Porto Alegre. Nele se encontra o Parque Estadual Delta do Jacuí, importante parque de preservação ambiental. Sua proximidade com a região metropolitana torna-o suscetível aos impactos ambientais causados pela atividade humana. Do ponto B até o C, esse aqui, né, vale 8 quilômetros. Esse ângulo aqui, B, ele vale 45 graus. Esse ângulo C, ele vale 75 graus. Uma maneira de estimar quanto do delta do Jacuí está sob influência do meio urbano é dada pela distância do ponto A até o ponto C, que nós vamos chamar aqui de X. Depois de estar montado, ele quer saber essa distância do ponto A até o ponto C em quilômetro. Primeiro, nós temos que descobrir o valorzinho desse ângulo. Eu sei como é que nós vamos descobrir? Eu vou chamar aqui esse ângulo aqui de alfa. Que alfa mais 45 mais 75 tem que ser igual a 180. Que fica alfa mais 120 é igual a 180. Com isso, o nosso alfa ali, ele vale 60 graus. Mas para que isso? Para a gente poder aplicar a lei do seno. Que fica 8 está para o seno de 60, assim como o x está para o seno de 45. Beleza? Seno de 60 é igual a 8, está para raiz de 3 sobre 2, assim como x está para raiz de 2 sobre 2. Esse 2 vai embora com esse 2. Fazendo os meios pelos extremos, fica x vezes raiz de 3 é igual a 8 vezes raiz de 2. Quanto é que dá o valorzinho meio do x? 8 raiz de 2 dividido por raiz de 3. Fazendo a racionalização, fica x é igual a 8 raiz de 6 sobre 3 quilômetros. Esse é o valorzinho aí desse x, que é a distância do ponto A até o ponto C, que está aí na letra A. Beleza? Próxima questão.
Então, são questões que têm uns textos bem longos. Realmente, questões dos nossos maiores vestibulares aí. A prefeitura de certa cidade, ela vai construir sobre um rio que corta essa cidade uma ponte que deve ser reta e ligar dois pontos, A e B, localizados nas margens opostas do rio. Para medir a distância entre esses pontos, um topógrafo localizou um terceiro ponto C, distante 200 metros do ponto A. E na mesma margem do rio, onde se encontra o ponto A, usando um teodolito, que é um instrumento de precisão para medir ângulos horizontais e ângulos verticais, muito empregado em trabalhos topográficos. O topógrafo observou que os ângulos BA e CB, B mediu 30 graus e 105 graus. Então, esse ângulo BAC, 105, e o ângulo BCA, de 30 graus. Como vocês podem observar aí na figura. Com base nessas informações, é correto afirmar que a distância em metros do ponto A até o ponto B. Então, ele quer saber esta distânciazinha aqui, que eu vou chamar de X. Beleza? Beleza. O que é que vamos fazer aqui de novo? Gente, eu preciso descobrir esse ângulo aqui. Professor, mas esse ângulo, como é que eu vou descobrir ele? Vou chamar aquele de alfa. E a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Então, alfa mais 30 mais 105 é igual a 180. Fica alfa mais 135 é igual a 180. Com isso, o alfa, ele vale 45 graus. Beleza? Agora, depois que nós descobrimos o valorzinho do alfa, vamos aplicar agora a lei do seno, que fica 200 está para o seno de alfa, nós acabamos de descobrir, assim como o x está para o seno de 30. Aí fica 200 está 145, raiz de 2 sobre 2. Assim como x está para o seno de 30, que é 1/2. Esse 2 aqui, ó, vai embora com esse 2. Fazendo os meios pelos extremos, fica x vezes raiz de 2 é igual a 200. Esse raiz de 2 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Fica 200 dividido por raiz de 2. Multiplicando por raiz em cima e embaixo, fica x é igual a 200 raiz de 2 dividido por 2. 200 dividido por 2, x é igual a 100 raiz de 2 metros, que com certeza está na letra D de dado. Beleza? Vamos aqui para questão 8. Na instalação das lâmpadas de uma praça de alimentação,
a equipe necessitou calcular corretamente a distância entre duas delas, colocada nos vértices B e C do triângulo. Segundo a figura, queremos saber a distância D. Bora lá, né? Vamos aplicar a lei do seno. Nós temos mais ângulos do que lados. Nós temos aqui 2 ângulos e esse lado aí de 50. Aplicando aqui a lei do seno, diz: o D está para o seno de 135, assim como 50 está para o seno de 30. Beleza? Só aplicando aqui a lei do seno. Só quanto é que é o seno de 135? É o mesmo de 45. Então fica D está para a raiz de 2 sobre 2, assim como 50 está para 1/2. Por que 1/2? Que é o seno de 30. Esse 2 vai embora com esse 2. Fazendo os meios pelos extremos, fica D é igual a 50 vezes raiz de 2 metros. Com certeza aí está na letra A. Só aplicando a lei dos senos. Questão 9. Uma ponte, ela deve ser construída sobre um rio, unindo os pontos A e B, como ilustrado na figura a seguir. Para calcular o comprimento AB, escolhe-se um ponto C, na mesma margem em que em B está. Em metros. E medem, né? O ângulo CBA, ele vale 57 graus. ACB, 59. Sabendo que BC é igual a 30 metros. Então, tá aqui, ó. Ele me deu essa medida aqui, que vale 30 metros. Nós queremos saber a distância do ponto A até o B, que eu vou chamar aqui de X. Beleza? Ele deu aí duas aproximações aí, o seno de 59 e o seno de 64. Agora, vamos aplicar a lei do seno. 2 ângulos e um lado. Mais ângulos do que lados. Só esse ângulo aqui vale de quanto? De novo, a soma de quem? Dos ângulos internos de quem? De um triângulo. Fica alfa mais 59 mais 57. Isso aqui tem que dar 180. Alfa mais 116 é igual a 180. Com isso, o nosso ângulozinho alfa, ele vale 64 graus. É por isso. Ah, professor, é por isso que ele deu essa informação, 64. Com certeza. Nós não temos a obrigação de saber esses ângulos. Agora eu vou aplicar a lei de seno. 30 está para o seno de que a gente acabou de descobrir, o seno de 64, assim como o x está para o seno de 59. Quanto é que é o seno de 64? A questão me deu ali. Fica 30 sobre 0,90 é igual a x sobre 0,87.
0,90x é igual, multiplicando 30 vezes 0,87 dá 26,1. Dividido por 0,90, x é igual a 29 metros. Beleza? É o valorzinho aí do x, 29 metros. Bora aqui para a próxima questão. Diz assim, ó. A figura mostra o trecho de um rio onde se deseja construir uma ponte AB. De um ponto P a 100 metros de B, mediu-se o ângulo APB, que é de 45 graus, como vocês podem ver aí, né? E do ponto A, mediu-se o ângulo PAB, que é de 30 graus. Vamos calcular o comprimento da ponte. Então, eu tenho aí dois ângulos e um lado. Vou aplicar a lei do seno, que x está para o seno de 45, assim como o 100 está para o seno de 30. Fica x está para raiz de 2 sobre 2, assim como 100 está seno de 30 é igual a 1/2. Esse 2 simplifica com esse 2, fazendo os meios pelos extremos, o x é igual a 100 vezes raiz de 2 metros. É o tamanho dessa ponte. Questão 11. O que é que diz aqui a questão 11? Como até comentei com vocês, né? Nós temos questões que, geralmente, quando a gente dá um triângulo inscrito numa circunferência, geralmente a gente aplica a lei dos senos. Mas eu também já vi questões que a gente aplica a lei do seno e lei dos cossenos numa só questão, né? Calcule o raio da circunferência circunscrita a um triângulo, do qual se conhece um lado, que é o 10 metros, que é o AB, e o ângulo oposto a esse lado, que é o de 60 graus. Então, aqui nós vamos o quê? Aplicar a lei do seno. O que é que diz a lei de seno quando eu tenho um triângulo inscrito numa circunferência? O lado, que é o 10 ali, né, que ele nos forneceu, está para o seno de 60. Isso aqui eu vou igualar ao diâmetro da circunferência, que é igual a 2R. Aí fica 10 está seno de 60, raiz de 3 sobre 2, que é igual a 2R. Fazendo aqui ó, os meios pelos extremos, fica 2R vezes raiz de 3 sobre 2 igual a 10. Esse 2 vai embora com esse 2. O R é igual a 10 sobre raiz de 3.
Esse raiz aqui embaixo, nós temos que fazer o quê? Racionalizar. Vou multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. Que fica 10 raiz de 3 sobre 3 metros. É o valorzinho aí desse raio. Vai ficar realmente em forma de fração. Próxima questão. Em um triângulo ABC, o lado AB é 4 raiz de 2 e o ângulo C, que é oposto a esse lado, ele mede 45 graus. Determine o raio da circunferência que circunscreve esse triângulo. Então, do mesmo estilo que a questão, né? Ele me deu um lado e o ângulo oposto a esse lado. E esse triângulo, ele dá o quê? Inscrito na circunferência. Que fica 4 raiz de 2 está para o seno de 45, assim igual a 2R. Tabelazinha dos ângulos notáveis. Fica 4 raiz de 2 está para a raiz de 2 sobre 2. Isso aqui é igual a 2R. Fazendo aqui os meios pelos extremos, fica 2R vezes raiz de 2 sobre 2 é igual a 4 raiz de 2. Bora começar a simplificar. Esse 2 vai embora com esse 2, simplificando. Outro. Esse raiz de 2 simplifica com esse raiz de 2. Consequentemente, o raio, ele é igual a 4. Beleza? É o raio dessa circunferência. Beleza? E para a gente finalizar, o que é que nós temos que gravar? Qual é a dica que nós temos aqui sobre a lei do seno? Numa questão, quando falar aqui da lei do seno, qual é que é a dica? Quando nós temos o quê? Ó? Mais ângulos do que lados. Na hora que tu vê a questão e tu sabe que está tratando desse conteúdo, desse assunto, e tu vê que tem mais ângulos do que lado, opa, eu já sei que aqui eu vou aplicar a lei do seno. Não é isso? Então é isso que eu quero que vocês gravem. Ah, mais ângulos do que lados, eu sei que eu vou aplicar a lei do seno. Beleza? Ah, professor, e a lei do seno é o quê? Quando tu tem um triângulo, o lado, ele é proporcional a quem? Ao seno do ângulo oposto. É quando tu tem uma circunferência e tu tem um triângulo inscrito nela. Não é isso? Nós temos aqui um triângulo. Temos aqui o lado, né? Correto? Onde o A está para o seno do ângulo A, B está para o seno do ângulo B, assim como C está para o seno do ângulo C. E isso eu posso igualar a 2R, que é outro segredinho aí da fórmula, onde esse R é o quê? É o raio da circunferência circunscrita a esse triângulo. Eu posso aplicar isso aí. Geralmente não é sempre, né, gente? Onde tem questões, tem um triângulo inscrito na circunferência. Quando ele te pergunta o raio, tu, opa, já fica com a orelha antenada aí. Vai
Esse aqui acho que eu vou aplicar a lei do seno. Eu lembro que o professor André falou isso aí. Tá? A gente vai aplicar o lado proporcional ao seno do ângulo oposto a ele, né? Igualar a 2R, que é o diâmetro dessa circunferência. E com isso, né, minha gente, com essa questão aqui do raio, dá para vocês fazerem essas duas questões tranquilas aí, né? Essas duas questões aí para casa, que é, temos triângulo inscrito nessa circunferência, vou te dar um lado e um ângulo, e você vai aplicar somente a lei dos senos nessas duas questões aí. Onde tem um triângulozinho que está inscrito na minha circunferência. Beleza? Então eu queria mandar um abraço aí para vocês que vão nos assistir aí daqui a pouco. Próxima semana a gente continua aí sobre a parte da lei dos cossenos e vamos fazer muitas questões e eu vou sempre perguntar para vocês, aqui eu vou usar a lei do seno por quê? Lei do cosseno por quê? Beleza? Forte abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.